Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Vira para a pessoa do seu lado, antes de sentar, e diz assim: eu não sei o que você está passando. Diz. Mas não é o seu fim. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Obrigado, pessoal do louvor. Vocês estão demais, hein? Vocês estão... Depois a gente fica sem fôlego para pregar. Glória a Deus. A igreja do Senhor é assim mesmo, né? Alegre. Deus é festeiro, né? Queridos, abram as vossas Bíblias comigo num livro que o nome dele assusta um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai ser uma palavra abençoadíssima. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 em diante. Deus me deu essa palavra hoje às 6 horas da manhã. Confesso, acordei com esse versículo na mente e eu fui meditando nessa palavra. Então é uma palavra do céu para o nosso coração. E eu tenho certeza que, como ela me abençoou, vai continuar me abençoando, vai abençoar a igreja do Senhor. Acharam? O último livro da Bíblia, livro de Revelação, Apocalipse capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim. Presta bem atenção nesse texto. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. Agora gravem isso. E saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo, diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra foi aberta. E como diz a tua palavra, ela não volta vazia, antes ela produz aquilo para qual ela foi lançada. Eu peço, Senhor, que teu Espírito venha entregar essa palavra de forma poderosa aos corações aqui nesta noite. Que possamos ser essa noite como terra fértil, Senhor, com a nossa mente e o nosso coração cativo à sua palavra. Fala conosco, Senhor, de forma íntima e profunda. Que possamos deixar de lado toda preocupação, toda distração. E que o nosso coração, os nossos ouvidos, nossos olhos estejam somente olhando para o alto. Pai, me usa como instrumento em tuas mãos. Que essa noite a única voz que possa ser escutada seja do Senhor. E que o Senhor fale de forma poderosa com a tua igreja, que é a noiva do Cordeiro. É no teu nome que eu oro. É no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, quem escreveu esse livro foi um homem chamado João. João foi um dos maiores personagens da igreja primitiva. Por ele ser dedicado, ele se tornou um dos apóstolos mais íntimos de Jesus. Se vocês olharem os evangelhos, você vai perceber que em alguns momentos Jesus separava 3 para fazer alguma coisa junto com ele. Pedro, Tiago e João. Então João, por ser dedicado, ele se tornou um dos discípulos mais íntimos e próximos de Jesus. Tanto é que na última ceia foi o único que conseguiu, de uma forma muito carinhosa e amorosa, encostar a sua cabeça no ombro de Jesus. E era o discípulo mais novo. Por ele ter um coração entregue, completamente disponível, ele permitiu que o Senhor o transformasse de filho do trovão, que era um homem muito ímpeto, em um apóstolo do amor, por causa do seu coração disponível. E ele era um homem muito produtivo. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 cartas, e escreveu o maior livro de revelação do mundo, chamado Apocalipse. Esse era João. Um homem que morreu de forma natural. Ele tentou propagar o Evangelho da melhor forma que ele poderia fazer. Ele se entregou completamente. Mas dizem, nas tradições cristãs, que antes dele ser exilado na ilha de Patmos, ele recebeu uma sentença do imperador, foi julgado,
E uma das sentenças que era para ser executada era colocar ele mergulhado em óleo quente. Pensa numa panela imensa. Colocaram esse homem lá dentro. Isso não está na Bíblia. Isso que diz são as tradições cristãs. E mesmo assim, ele saiu ileso. Eu fico imaginando João tomando banho nesse óleo quente, por causa da sua confiança no Senhor. Como não conseguiram matar João, ele foi exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha bem rochosa, onde ficavam os piores criminosos da época, aqueles homens que eram cruéis contra o Império Romano. Tentaram fazer de tudo para exterminar João, porque ele era uma boca ativa do Evangelho, mas ele foi parar na ilha de Patmos. Como nada acontece por acaso, não existe coincidência, ele foi para lá para um objetivo: escrever esse livro. E ver coisas que ninguém viu. E viver coisas que ninguém viveu. Sabe por que você está vivendo isso? Que de repente você deve estar atravessando? Para você começar a experimentar em Deus coisas que você nunca experimentou. Para você começar a viver em Deus coisas que você nunca viveu. João não queria ir para a ilha de Patmos, com certeza, mas ele estava completamente entregue aos cuidados do Senhor. E as revelações que ele teve, confortantes para as 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas que estavam passando por tribulações, como qualquer um de nós também passamos. As revelações que o apóstolo João recebeu foi também para o seu conforto pessoal. Para o seu conforto pessoal. Por isso o tema da nossa conversa hoje é encontrando paz em meio às lutas. Encontrando paz em meio às lutas. E eu quero deixar claro uma coisa. Paz, como a gente sempre fala aqui, não é sentimento. Sentimento é tudo que vem e passa. Sentimento é tudo que se move de acordo com as circunstâncias que vivemos. Isso é sentimento. Sentimento, uma vez você está bem, uma vez você não está, você vai se movimentando de acordo com as circunstâncias. Isso não é paz. Essa paz que Jesus Cristo disse, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, não como sentimento mundano, mas como um comportamento, uma postura, um estado de espírito, aonde você estiver. Então é possível, sim, viver em paz no olho do furacão. É possível viver em paz, exilado numa ilha onde só tem criminosos. É possível viver em paz quando você olha e não vê saída nenhuma. É possível viver em paz no meio de uma doença, no meio de uma crise. Por quê? Porque isso é um estado de espírito, não é um sentimento. Entenda uma coisa, queridos. Quando um avião está sobrevoando e ele entra numa tempestade, por ordem de treinamento que eles passam, todos os pilotos, eles são instruídos ao seguinte: toda vez que você entrar numa tempestade, suba. Voe em cima da tempestade. Encontrou tempestade? Suba. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: está na tempestade? Está na hora de subir. Está na hora de subir. Está na hora de enxergar em tempestade por cima. Está na hora de enxergar a tempestade da forma que eu enxergo, diz o Senhor. E a gente só pode enxergar como o Senhor quando a gente começa a fazer voos altos, voando na revelação de Deus, na palavra de Deus e naquilo que Deus tem para nós. Agora, é fácil isso? Não. Não é fácil. Isso precisa disciplina, isso precisa consagração, isso precisa dedicação. E como João se dedicou a sua vida inteira ao Evangelho, como João se entregou em todos os momentos da sua vida para viver essa paz no meio das lutas que ele viveu, ele tem muitas coisas a nos ensinar nesse versículo que ele escreveu em Apocalipse. E como é que é possível a gente viver em paz? Sabe, querido, se você andar na rua um pouco e começar a perceber as pessoas na rua, o que elas mais estão fazendo é procurando a paz. Às vezes eu saio na rua para fazer alguma coisa, eu confesso que eu paro num determinado lugar e fico olhando. E as pessoas aflitas no celular,
As pessoas correndo, entrando no banco, saindo, correndo para um lado e para o outro. No fundo, elas estão querendo o quê? Um momento de paz. Se paz fosse um produto, seria o produto mais caro desse mundo. Se paz fosse um produto, seria muito caro. E Deus nos dá de graça. Essa paz que esse mundo não entende, o Senhor nos dá de graça. Agora experimenta observar as pessoas. Elas estão loucas atrás de paz. Mas essa paz que precisamos, que é a única paz que vence todos os desafios e os conflitos da nossa vida, ela só vem de um lugar, de Jesus Cristo. E o apóstolo João entendeu isso. E eu quero compartilhar com vocês 3 princípios, 3 coisas fundamentais para você, no meio dessa tempestade, de repente, que você pode estar vivendo, viver em paz. Viver em paz. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te trouxe até aqui, fazendo você vencer todos os obstáculos para estar aqui hoje. Vocês não imaginam a guerra espiritual que aconteceu para você estar aqui hoje. Os livramentos que eu e você tivemos para estar aqui hoje. Livramentos que eu e você nem percebemos. Mas estamos aqui. E quando eu subi aqui para fazer oferta, eu quis chamar a atenção do que Deus está fazendo com essa igreja. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas existe um mover diferente nessa igreja. Em toda a história bíblica, todo mover que Deus começa, Ele não volta atrás. Então se prepara, porque o que essa igreja vai viver vai ser extraordinário. E eu espero que você faça parte disso. Amém? Queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender para encontrar paz no meio das aflições da vida é que encontramos paz quando lembramos, grave isso, que Jesus nos conhece. Jesus nos conhece. Olha como ele começa o versículo. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E ele continua dizendo, sei que você tem pouca força. Sei que você já está cansado. Sei que você não vê saída, que você está esgotado. Queridos, não existe pessoa no mundo que conhece mais você do que o próprio Jesus Cristo. Mais do que você mesmo. Jesus, ele nos conhece completamente. Os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas dores, os nossos sofrimentos. E não só isso. Ele conhece tudo aquilo que você está fazendo. Quer um conselho? Tome cuidado com o que você está fazendo. Porque Ele também conhece. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, diz Salmos. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Então, a primeira coisa que deve gerar paz no seu coração é saber que o Criador dos céus e da terra, aquele que é soberano, te conhece. Te conhece completamente. Queridos, isso é uma verdade que não deve gerar em nós só paz, mas segurança. Você já parou para pensar que o Deus do universo te conhece? Você já parou para pensar nisso? Que Ele te conhece completamente. Ele conhece quando você está triste, conhece quando você está deprimido, conhece quando você está passando algum desafio na sua vida, Ele conhece quando você está feliz, está animado. Tudo o que acontece na sua vida, fora e dentro, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Então, queridos, isso é motivo de paz. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem pouca força, mas mesmo assim, não negaste a minha palavra. Queridos, não importa o seu estado, mas nunca negue a Cristo e nem a sua palavra. Nunca. Porque é isso que vai te salvar, é isso que vai te manter de pé todos os dias. Todos os dias. E é bonito quando a palavra diz, eu sei que tens pouca força. Sabe, queridos, tem dias que a gente está no nosso limite. Tem dias que a gente está no nosso limite. Tem dias que a gente quer jogar a toalha e falar, chega. Aí, do nada, vem uma força indiscutível que faz a gente levantar de manhã e continuar a história da nossa vida. Mas será que é do nada? Não. É de um homem que diz, eu conheço a sua força. E ela é pequena
diante da vida. Mas eu estou aqui nessa noite para renovar minha força em você. E você vai sair daqui hoje completamente renovado, no ânimo, na força, na coragem e na graça de Deus. Amém? Ele conhece a nossa força. Ele sabe que a nossa força, geralmente, não é uma força tão poderosa para enfrentar. De repente a gente tenta enfrentar a vida pela força do nosso braço. E Deus sabe que essa força do nosso braço é pequena. Às vezes a gente tenta resolver questões da nossa vida por aquilo que pensamos ou achamos. E Deus sabe, é fraco. Você não tem capacidade para isso. Então Ele está dizendo nessa noite, deixa que eu te sustento, te levanto e faço você continuar. Amém? Então lembre-se disso. Ele te conhece, Ele conhece a sua estrutura. E queridos, outra coisa, dentro desse conhecimento, é que Jesus Cristo recompensa nossas obras. Grave isso. Tudo que você está fazendo para Deus, tudo que você está fazendo em Deus, será recompensado. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. A recompensa não tem a ver com salvação pelas obras. Quando ele diz, eu conheço as suas obras. Entenda que salvação não tem a ver com obra. Tem a ver com galardão. A obra tem a ver com galardão. Entenda que toda a sua entrega para Deus, você será recompensado. Não por mim, não pela igreja e não por ninguém. Pelo próprio Senhor. Entenda que seu esforço para estar aqui hoje, a sua entrega para ouvir a palavra de Deus, o seu movimento em estudar a palavra de Deus, o seu movimento de se manter uma vida de oração, ela será recompensada. Você terá o seu galardão. Por isso que ele diz, eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo. Eu sei a sua dedicação. Mesmo no meio dessa luta, eu sei o que você está fazendo por mim. Então coloca a mão na sua consciência hoje e vê o que você está fazendo pelo Senhor. Veja se o Senhor terá realmente motivos para recompensar a sua vida. Sabia que você pode ser salvo e não ter recompensa nenhuma? Você sabia disso? Você pode chegar em casa, afinal de contas estamos voltando para casa. Mas você vai chegar em casa, de repente, só com a salvação. E sem recompensa nenhuma. Agora, não seria melhor chegar salvo e recompensado? Por isso que as nossas obras, que tem a ver com galardão, sabe aquelas pessoas que dizem da estrelinha que a gente recebe na coroa? Quanto mais estrelinha na coroa, é mais recompensa daquilo que você fez aqui na terra. Será que a sua coroa está pesada? Cheia dessas estrelinhas que o Senhor vai colocar uma a uma na sua coroa como recompensa, dizendo para você, servo bom e fiel, entra no lugar que eu preparei para você. Que possamos chegar no céu não só com a salvação, mas com as recompensas das obras que fizemos aqui na terra em Deus. Quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Você lembra? Quantas pessoas você falou do amor de Deus hoje? O que você fez pelo Senhor hoje? Eu estou no culto. Só. E o resto do dia? O que você fez? Então, queridos, a gente precisa entender que existe uma recompensa, porque Ele nos conhece. Ele conhece as nossas obras. Não esqueçam que eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. O seu casamento é a Bíblia que o mundo lê. As suas atitudes no trabalho é a Bíblia que o mundo lê. O que você fala é a Bíblia que o mundo lê. O seu comportamento é a Bíblia que o mundo lê. E como é que está tudo isso diante de Deus? Reflita sobre isso, porque Ele te conhece. E o fato dele te conhecer deve ser o motivo de você viver em paz. Queridos, o fato do Senhor nos conhecer, Ele também conhece os nossos limites. Eu costumo dizer sempre, você não é um super-homem como eu. Você não é uma super-mulher. Nós não somos super-homens e nem super-mulheres. Nós somos completamente limitados e carentes da graça, do favor e do sustento de Deus. Por quê? Porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações. Hoje o pastor Elias pregou de manhã falando sobre o clamor,
que é o grito de socorro. E a gente precisa entender isso. Existem momentos na vida que a gente tem que gritar para aquele que nos conhece, falar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Mas a gente não faz isso. A gente faz isso para o vizinho, vira para o vizinho e fala: nossa, você não sabe a vida que eu estou tendo, eu não aguento mais. O vizinho pode fazer alguma coisa por você? Não pode. Então clama ao Senhor. Para de clamar com pessoas erradas. Porque é o Senhor que pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque Ele te conhece. O vizinho não te conhece. Ele te vê, sabe de alguma coisa ou outra, mas Deus não, Ele te fez. Ele sabe quem você é e suas limitações. Por isso que Ele permite que todos os desafios e lutas que vivemos, Ele permite porque Ele sabe que a gente vai suportar. Entenda uma coisa, Deus não tem prazer nenhum no seu sofrimento. Deus não tem prazer nenhum na sua dor. Nenhum. Mas Ele não dispensa a sua dor e o seu sofrimento para te trazer mais perto dEle. Seja sincero com você mesmo. Qual é o momento que você mais ora na sua vida? Nos momentos bons ou nos momentos ruins? Qual é o momento que você mais busca a Deus? Nos momentos bons ou nos momentos ruins? Claro que é nos momentos ruins. Quando está tudo bem, às vezes esquecemos de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz: eu não vim para os justos, eu não vim para os bons. Eu vim para os pecadores, para aqueles que precisam de justiça, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão sofrendo. Então, queridos, nunca esqueça disso. Tudo aquilo que você está vivendo é permissão de Deus, porque Ele sabe que no meio dessa aflição você vai encontrar a paz que só vem dEle, e é Ele que te sustenta. Em 1 Coríntios, Paulo deixou claro isso, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Sabia que isso que você está vivendo já tem uma saída? Você sabia disso? Que o que você está vivendo hoje, de repente em alguma esfera da sua vida, alguém não tem problema aqui? Levanta a mão. Quem não tem problema, levanta a mão. Quem não tem problema? Ah, tá. Amém. Ninguém levantou a mão, que bom, eu pensei que estava falando com todo mundo que estava bem. Queridos, o ter problema na vida nos nivela. Todo mundo no mundo tem problema. Em grau menor, em grau maior, em esfera diferente. Tem gente que tem problema financeiro, tem gente que tem problema de saúde, tem gente que tem problema de relacionamento, tem gente que tem crise existencial, crise interna. Todo mundo tem um problema. Só que é nesse problema que a graça e a paz do Senhor se manifesta. Por quê? Porque Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe que você aguenta. Por isso que Paulo glorificava a Deus nos problemas. Porque Paulo dizia assim: se o problema chegou para mim, é porque eu posso suportar e Deus confia em mim e sabe que eu vou vencer. Ele não falou nessas palavras, mas ele quis dizer isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pelo fato do Senhor nos conhecer, Ele nos dá um escape. Então isso que você está vivendo, entenda uma coisa, quando você entrar num problema, já entre sabendo que tem solução. Você não pode estar enxergando, você não pode estar vendo, você não pode estar vendo uma luz no final do túnel, mas entre com a convicção, pelo fato do Senhor me conhecer, Ele já providenciou um escape. Então, queridos, isso é maravilhoso. Quando você sabe que Deus te conhece, você descansa. Agora, entenda uma coisa, descansar não é cruzar os braços. Descansar é ter certeza que você vai continuar sabendo que a solução está em Deus. Amém? Faz uma retrospectiva da sua vida, veja quantas coisas você já passou, veja quantas coisas você já viveu, quantos escapes o Senhor te deu e você está aqui hoje. E vai ser diferente daqui para frente? Não, o Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele é fiel. E Ele diz: eu te conheço. Eu sei da sua pouca força. Eu sei das suas limitações. Eu sei das suas obras. Eu sei o que você está fazendo. Você vai ter recompensa por isso. Então não pare
Não desista. Por isso que essa última música que tocaram aqui, Este Não É o Seu Fim, foi sem combinar. Isso é o Espírito Santo que faz. Então este não é o seu fim, amém? Por quê? Porque Jesus te conhece. Queridos, a segunda coisa, para encontrarmos paz no meio das dificuldades da vida, é lembrar que Jesus tem posto uma porta aberta diante de nós. Por isso que eu falei que isso que você está vivendo tem solução. Existe uma porta aberta nas circunstâncias da sua vida. O versículo diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Sabe por que Jesus falou isso? Porque ele já quis deixar claro que existe um caminho seguro para a solução dos seus problemas. Existe um caminho seguro para tudo aquilo que você está vivendo. Por isso que ele diz, eu ponho uma porta aberta diante de ti. Então, queridos, seu casamento não está legal, existe uma porta aberta, não para sair de casa, tá? Mas para entender que existe uma solução. A sua vida financeira está com problema, existe uma porta aberta. Amém? Aqui dentro está tendo conflitos, está tendo problemas de sentimento, pensamentos, existe uma porta aberta. Você não sabe o que fazer em determinadas situações da vida, existe uma porta aberta. Agora, existe uma frase de Jesus que é fantástica. Ele diz assim, eu sou a porta. E aquele que entra por mim, encontra pastagem. Entendeu por que Jesus Cristo disse em Apocalipse, eu tenho colocado uma porta diante de ti? Só faltou ele dizer, sou eu. Sou eu. Então, solução para o seu casamento, solução para a sua vida financeira, solução para a sua vida, qualquer esfera dela, chama-se Jesus Cristo. A porta que está aberta essa noite para você entrar e encontrar a pastagem. Ele afirmou isso, porque ele sabe que só ele pode responder todos os anseios da sua vida. Uma vez eu disse aqui numa mensagem, que todo ser humano, grave isso, todo ser humano tem 3 necessidades básicas. Qualquer ser humano no mundo, convertido ou não convertido, ele tem 3 necessidades básicas, existenciais. Primeiro, ele precisa de um caminho para percorrer. Afinal de contas, ele tem uma vida para viver. Então ele precisa de um caminho, de uma jornada. Ele precisa de uma verdade para acreditar. Por isso que existem milhões de religiões, milhões de coisas, porque o mundo sabe que o ser humano, ele tem essa necessidade de acreditar em alguma coisa. Então ele precisa de uma verdade para acreditar. Porque se não for verdade, ele não permanece. Por isso que muitas pessoas mudam de um lugar para o outro, de uma religião para outra, porque é só a verdade que permanece. E todo ser humano precisa de uma vida para viver. Mas veio um homem na terra e foi o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi o único que disse, eu sou o caminho que você precisa, a verdade que você precisa acreditar e a vida que você precisa viver. É esse que diz, põe uma porta aberta diante de ti. Então, querido, para você ter essa paz que é necessária para você continuar a jornada da sua vida, você precisa entender que existe uma porta aberta. Essa porta nos conduz a triunfo. Essa porta nos conduz à vitória todos os dias. 2 Coríntios, Paulo diz assim, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, a essa porta que está sempre aberta. Às vezes você pode vir aqui na igreja, ela está fechada. Às vezes você pode procurar um amigo, ele não está em casa. Mas põe o joelho no chão, a porta está aberta. Entra no seu quarto, fecha a porta e busca o Senhor, porque a porta está aberta. E a porta que Deus abre? Amém? Isso é motivo de paz. Ele não só te conhece, mas Ele te mantém sempre uma porta aberta, em todas as esferas da sua vida. Eu não sei se você sabe, queridos, em alguns países do hemisfério norte, existem momentos em que os mares congelam. Ficam completamente
fechados para a navegação. E ninguém consegue navegar nesses mares. E aí vem aqueles navios quebra-gelo e vai abrindo caminho na geleira que causou aquele momento rigoroso de inverno que congelou os mares. E vem aqueles navios que são projetados para isso, eles vão quebrando o gelo e vão abrindo caminho para os navios começarem a atravessar. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele foi quebrando todas as barreiras. Ele foi quebrando tudo que impedia um relacionamento íntimo com Ele. E hoje eu e você temos acesso direto a essa porta, a esse Pai. Então, queridos, não perca a oportunidade. Não brinque de ser cristão. Aproveite a oportunidade que eu e você temos de estar no Senhor todos os dias, vivendo no Senhor todos os dias. Amém? Então, queridos, existe uma porta. Uma porta que nos faz lembrar que sempre haverá solução para qualquer tipo de problema na nossa vida. Seja ele de cunho físico, seja ele de cunho sentimental, seja ele de cunho espiritual. Todos os problemas que chegarem na nossa vida, existe uma porta aberta. É só atravessar. É só atravessar. Amém, queridos? Terceira coisa. Por que encontramos paz nos momentos de aflições? Quando lembramos, esse é o mais importante de todos. Quando lembramos que Jesus nos ama. Eu não sei você, mas hoje nos louvores, eu senti o amor de Deus. Hoje nos louvores eu me senti amado. Não porque o André é animado, não. Mas é por causa do louvor. O louvor, ele prepara a terra. O louvor é Deus nos abraçando para receber a palavra. Enquanto eu estava ali sentado, eu me senti amado por Deus. E isso me dá uma paz. Esse mesmo Deus que te conhece, esse mesmo Deus que abre porta, Ele te ama. Ele te ama com amor incondicional. Isso é uma certeza que a gente tem que ter todos os dias, que somos amados pelo Filho de Deus. Você sabia que você é amado por Deus da mesma forma que Deus ama Jesus? Deus Pai, que ama o seu Filho Jesus, Ele nos ama da mesma forma. Da mesma forma. E que esse amor, ele possa invadir o seu coração hoje. E que você possa entender que a pessoa que mais te ama nesse mundo, não é essa pessoa que está do seu lado. É uma pessoa que está no alto, te olhando, te contemplando e dizendo, meu filho amado, minha filha amada. Deus te ama de uma forma, gente, que não tem como a gente retribuir esse amor. João entendeu isso, ele sabia disso. Ele estava no meio daquela ilha, completamente isolado, mas o sentimento que ele tinha de Deus é que Deus o amava completamente. E ele sabia que aquele dia, aquele final que estava para chegar na vida dele, que ele sairia dali. Eu não sei se vocês sabem, mas aos 95 anos de idade, João saiu da ilha de Patmos. Ele foi pastorear a igreja de Éfeso. Ele se tornou pastor da igreja de Éfeso. E ele morreu de morte natural. De morte natural. E é interessante, isso que eu vou falar, mas é só a nível de estudo, tá? Para a gente já ir finalizando. É interessante que uma vez Jesus estava junto com Pedro e João. E Jesus chama Pedro para executar uma tarefa. E aí Pedro estava ocupado, vira para Jesus e diz assim, por que você não vai chamar João? Aí Jesus vira para Pedro e diz assim, o que te importa se eu quero que ele fique aqui até que eu volte? E aí começou a surgir uma lenda que esse apóstolo não ia morrer. Porque Jesus disse, eu quero que ele fique aqui até que eu volte. Aí tentaram matar João de tudo que é jeito, João não morria, falaram, a profecia está se cumprindo. Claro que não é isso, tá? Mas a palavra diz isso. E tentaram matar João de tudo que é jeito e começaram a falar, olha, eu acho que aquilo que Jesus falou é verdade, esse cara só vai morrer quando Jesus voltar. E Jesus não voltou ainda, então será que João está vivo? Mas João morreu de morte natural. Foi o único discípulo que morreu de morte natural. Por quê? Porque ele foi vencendo etapa por etapa da sua vida, compreendendo essas três coisas que ele recebeu como revelação. Aquele Jesus que eu vivi com ele, me conhece. Aquele Jesus abre diante de mim uma porta, em qualquer situação da minha vida,
E terceiro, esse Jesus que eu convivi, Ele me ama de forma incondicional. Incondicional. Queridos, que a gente possa receber essa verdade essa noite e saber que as aflições vão continuar. Vão continuar. Não vai existir um momento na minha vida e na sua vida que não teremos problema. Entenda isso. Eu quero ser franco e verdadeiro com vocês. Vai existir um momento da sua vida, nenhum momento na sua vida de calmaria. Alguma esfera da sua vida e da minha vida vai ter problema. Porque o dia que não tiver, esqueceremos de Deus. Eu não esqueço. Não? Deixa ficar tudo bem. Vocês já perceberam aquelas pessoas que vêm para a igreja, para a gente já ir finalizando, aquelas pessoas que chegam na igreja completamente moídas, destruídas. De repente a vida melhora. Elas somem. Elas somem. Ao contrário, também é verdadeiro. A pessoa chega bem, começa a conviver, de repente a vida começa... Não é que a vida começa a gerar problemas para ela. Ela sempre teve problema. Mas quando ela começa a viver em Cristo, ela começa a enxergar os problemas de uma outra perspectiva e ela começa a entender que ela está na luta. Aí ela não vem mais. Aí fala, nossa, pastor, estou numa prova. E fugiu da igreja por causa disso? É aqui que você tem que estar. Então os dois lados acontecem. Mas a gente precisa tomar cuidado. Tanto nos bons momentos quanto nos maus momentos. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Não se afaste de uma igreja nunca, porque é dela que vem a palavra de Deus para o seu coração. Amém, queridos? Já quero chamar o pessoal do louvor. Entenda, querido, diante dessa palavra, você precisa ter fé para acreditar. Acreditar que Deus te conhece, que existe uma porta, uma solução para a sua vida e que Deus te ama profundamente. Isso é questão de fé. Isso é questão de fé. E a fé, querido, ela é a força que move a nossa vida. Sem fé, não conseguimos dar um passo. Sem fé, a fé é uma coisa tão importante que a palavra de Deus diz que sem fé não conseguimos agradar a Deus. Porque todos aqueles que desejam se aproximar de Deus precisam crer que Ele existe. Então, queridos, entenda que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele nos conhece. Ele é a própria porta diante de nós. A própria porta, nunca esqueça disso. Você sempre terá uma solução na sua vida. Sempre. Sempre. Por isso que não é o seu fim. E nunca será. Você só vai acabar a jornada da sua vida quando você chegar em casa. Ou seja, no céu, com o Senhor. Amém? E para finalizar, eu quero ler com vocês Isaías 41:10. Quem achou já pode ficar de pé para a gente orar. Isaías 41:10. Receba essa palavra com o seu coração. Aleluia. Nunca esqueça dessa mensagem. Olhe sempre, lembre de João. Tudo que ele viveu, tudo que ele passou. Tentaram matá-lo de tudo que é jeito. Mas ele nunca esqueceu dessas três coisas. E a palavra de Deus, Isaías 41:10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha mão fiel. Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Amém, queridos? Esse é o Deus que te conhece. Esse é o Deus que me conhece. Esse é o Deus que está comigo e com você todos os dias. É uma promessa, nunca esqueça disso. Eis que estarei convosco todos os dias, com essa porta aberta, te conhecendo, te fortalecendo, te sustentando. E eu tenho certeza que você ainda vai começar a viver aquilo que você ainda não viveu em Deus. E você vai começar a experimentar aquilo que você ainda não experimentou em Deus. Amém? Vamos para o louvor e depois vamos orar. Orar com fé nessa certeza que Deus está conosco. Amém? Muito amor.
Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim. Quanto amor, Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Diga a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Vamos lá, erga suas mãos em alta voz, diga: ó Deus, te louvo. Vamos! Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Ó Deus, te louvo, vamos! Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu nasce no meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Queridos, Deus nos ama completamente. Quando Deus nos criou, Ele resolveu usar suas próprias mãos. Nós temos o DNA, nós temos a impressão digital de Deus em nós. Nós somos um filho amado. E eu sei que a gente avançou um pouquinho no horário, mas eu quero abrir o altar para que o amor de Deus, para que a presença de Deus seja renovada em você. Você vai ter uma semana para enfrentar, mas o escape já existe, a solução já existe. E a providência de Deus já existe, porque Ele te conhece. Ele já tem uma porta aberta para essa semana. E Ele quer te amar cada vez mais. E eu quero que você venha aqui na frente. Se essa palavra falou com você, eu quero orar junto com você, para que o amor de Deus inunde o seu coração, para que a presença de Deus seja renovada em você, para que você possa enfrentar essa semana completamente consciente de que Deus é por você. Vem! Não tenha vergonha não, vem. Eu quero orar junto com você aqui. Se essa mensagem falou com você, vem. Se quiser se ajoelhar, ajoelha. Não deixe de vir. Você vai ter uma semana para enfrentar. Mas essa semana vai ser uma semana de portas abertas. Vai ser uma semana onde você vai entender que Deus te conhece. Vai ser uma semana onde você vai dar testemunho do amor de Deus. Pode vir, venha. Deus está falando com você. Oh, Deus Santo, maravilhosa é a Tua graça, Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite. Já fomos, Senhor, ministrados de todas as formas. Fomos ministrados pelos Teus louvores. Fomos ministrados pela oração. Fomos ministrados, Senhor, pela Tua palavra. Mas agora nos rendemos aos Teus pés, na certeza, Senhor, do que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a nossa estrutura, conhece as nossas limitações, conhece os nossos medos, os nossos anseios. Mas nós temos uma nova semana para iniciar. Mas como é bom ter a certeza de que nessa semana já existe uma porta aberta diante de nós, com toda a solução que precisamos, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer ver bem. Por isso, Pai, eu te peço que Teu Espírito Santo venha agora e toque cada vida aqui, Senhor, e ministra a sua cura, ministra a sua transformação, ministra, Senhor, o seu cuidado. Que cada um aqui hoje possa sair essa noite se sentindo amado pelo Senhor. Senhor, como é bom saber que o Senhor nos ama, como é bom saber que o Senhor nos conhece. Isso nos dá segurança para viver mais um dia, mais uma semana, e viver até o fim da nossa vida, com essa convicção de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso, Espírito Santo de Deus,
eu te peço, derrama essa paz que só o Senhor tem para nos dar, essa paz que excede todo entendimento. Visita famílias, casas, casamentos, empregos, trabalhos, e que amanhã, ao acordarem, eles possam ser ministrados pelo Teu Espírito, e que eles possam ouvir o Senhor dizendo: não temas, eu estou contigo, diz o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos essa noite pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu consolo, Teu conforto e principalmente pelo Teu sustento. Obrigado, Deus, é no Teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.